Na realidade, tem algumas coisas que são bem importantes para qualquer entrevista. E meio que independe do perfil do entrevistado, porque você tem que entender quais são os medos da pessoa. Os medos que ela tem para dar alguma informação que é valiosa para você. E aí, no começo de toda a entrevista, o que a gente dedica muito tempo, lógico, a gente estudou a vida da pessoa antes, a gente levantou as informações, a gente não vai cru para a entrevista, a gente vai já sabendo de muita coisa. Mas a gente faz a primeira pergunta de toda entrevista é: conte para mim sobre você. Aí a pessoa fala: pô, mas isso o quê, Mário? Não, o que você quiser, pessoal ou profissional. Porque aí você já começa a perceber o que ela dá mais importância na vida dela. Se ela entra na questão familiar, você começa a entender o quanto o filho, a esposa, a avó, o pai, o primo, o papagaio é importante para ele. Uhum. Então você começa a perceber aonde a água pode bater na bunda dele. Uma possível motivação para fazer alguma coisa, né? Uma possível motivação ou uma possível maneira de você fazer ele entender que aquela entrevista é para ele não desapontar aquelas pessoas. Que ele pode se resgatar e as pessoas vão ficar satisfeitas da atitude que ele tomou naquele dia, porque ele mudou a história dele, porque ele foi digno, ou ela foi digna, foi decente naquele momento. Então você começa a ver, pô, às vezes tem cara que fala que tem medo de perder o emprego, ou tem medo da reputação dele, ou tem medo de ir para a polícia. Então, ou de ser preso, alguma coisa nesse sentido. Então, quando você começa a perceber quais são os medos e o que a pessoa dá mais importância, é tudo massa para você manobrar lá na frente, na hora que você sair da entrevista comportamental, exploratória, para quando você for para a parte que você vai declarar culpa para a pessoa, você vai declarar não sinceridade. Então, o caminho, basicamente, é o mesmo com cada um. Lógico que o informante, o maior medo dele é, pô, de alguém descobrir que eu falei, que eu fui dedo duro, que eu fui cagueta, que eu fui... Tem uma retaliação. Porque, coisa, né? por incrível que pareça, na nossa sociedade, isso é muito forte do dedo duro, do X9, do cagueta. E as pessoas morrem de medo disso por quê? Por conta da criminalidade, porque o dedo duro, o cagueta, o X9 morre no mundo da criminalidade. E aí eles acabam trazendo isso para o mundo que não é da criminalidade, que é o mundo das empresas, o mundo da sociedade que não se envolve com os criminosos. Eles também acham que vai acontecer alguma coisa com a integridade física deles. Então, por isso que eles têm mais medo. Então, você tem que conseguir manipular essa parte, manipular no bom sentido. Muita gente acha que manipular é uma coisa de Maquiavel, que coisa errada. Não, você manipula a pessoa para trazer a verdade e a pessoa ter uma boa saída naquele momento. Então, você tem que identificar qual é o medo. O medo da testemunha do informante é alguém descobrir que ele falou, alguém descobrir que... Porque ele acha que pode ser processado porque falou alguma coisa, isso e aquilo. Né? Então, basicamente, não é o medo, não é, Caio? Com certeza. Né? E o medo, até pegando esse gancho aí, né, que o Mário falou, do nervosismo, né, a gente costuma associar muito o nervosismo com o medo. E é importantíssima essa diferenciação do culpado para o não culpado. Porque sempre que a gente está num contexto em que a gente está sendo avaliado, a tendência é que a gente se sinta ali um pouquinho ansioso ou exiba sinais de nervosismo. E durante essas perguntas iniciais, durante toda essa fase de entrevista exploratória, a tendência é que as pessoas que estavam inicialmente desconfortáveis vão ficando confortáveis e a gente vai conseguindo se aproximar delas. Né? Enquanto que a pessoa que tem uma culpa ou está segurando ali, muitas vezes esses sinais eles se mantêm, né, de nervosismo, eles começam até a amplificar e a pessoa começa a se apaziguar, começa a fazer mais movimentos ali de tensão que aparecem no seu corpo como um todo, em gestos, na sua face e também na voz, né, que reflete muito daqueles conteúdos emocionais. Muito bom. E uma pergunta, por que são dois entrevistadores? Qual que é a função de cada um? Eu vou falar uma parte, o Caio também complementa. Na realidade, a gente acredita, a nossa crença o processo de entrevista não é fácil. E não é fácil mesmo. Eu falo isso em tudo que é lugar, em tudo que é treinamento, congresso, palestra. Primeiro que tem uma questão que é meio que, eu acho que tem uma troca de energia também. Ou seja, enquanto a pessoa não começa a perceber que eu não sou filha da puta, eu não sou um cara mau, e a gente não é mesmo de fato. Tem entrevistadores que são assim? Tem. Tem aqueles entrevistadores que acham que fez uma vez, vai fazer sempre, roubou uma vez, vai fazer, pau que nasce torto, não quis se endireita, e a gente não acredita nisso definitivamente, a gente acredita na reconstrução do ser humano. Mas enquanto a pessoa não acredita que eu não sou filha da puta, que eu sou uma corda para ela agarrar e sair daquela buraco que ela se meteu, é muita energia negativa para cima da gente, é muito pensamento ruim. Se bobear, o cara deve ter até um voodoo debaixo da mesa e dando alfinetada na gente. Então a gente acredita que, primeiro, não é fácil para a gente
conduzir uma entrevista sozinho, porque tem essa questão de energia. O outro ponto é, a gente tem que fazer a pergunta, a gente tem que prestar atenção na análise comportamental, na análise verbal, na linguagem. Análise comportamental, o que eu quero dizer, na linguagem corporal, nas expressões faciais, nas características da voz, no conteúdo verbal. Se preparar para ser questionado por alguma coisa, se preparar para tomar uma porrada, não porrada de integridade física, mas uma porrada por meio de uma pergunta que você tem que ter jogo de cintura para sair. Você tem que estar anotando algumas coisas importantes. Então é muita coisa para uma pessoa só fazer e mais do que isso, é a vida de uma pessoa que está ali, é o destino de uma pessoa que está ali. Então, uma pessoa a gente acha que é muito pouco para fazer isso tudo e para poder e também para ter o máximo de cuidado possível nas decisões que você vai ter que tomar durante a entrevista. Às vezes também é pela própria a questão da empatia durante a entrevista. Eu já teve situações que eu não tive empatia nenhuma pelo meu entrevistado. E ele ia perceber que eu não estava exercendo a empatia com ele. E aí, num determinado momento, entra o Caio, começa a conduzir a entrevista prioritariamente. Vocês trocam. A gente troca os papéis ali. No meio, porque a gente acaba percebendo. Ou, às vezes, é comum às vezes, a gente fazer um intervalo numa entrevista. E, às vezes, nesse intervalo, eu falo, puta, Caio, como eu já fiz com o Renato, né? Eu não tô com empatia nenhuma com esse cara. Não consegui acessar esse cara. Não tô. Ele me lembra uma pessoa que me passou para trás, me deu um golpe, me sacaneou. Ele não vai acreditar em nada que eu tô falando, porque eu não tô. Você já identifica que você não vai conseguir chegar lá. Eu não vou conseguir, porque eu já percebi que ele já está dando sinais para mim que não está aceitando o meu discurso. Então, muitas vezes, depois desse intervalo, a abordagem muda. É o Caio, é o Renato, é qualquer outra pessoa da minha equipe que começa a conduzir e a direcionar a pessoa até ela falar a verdade. Então, tem uma série de aspectos que nos faz acreditar que é muito importante ter duas pessoas. Não é fácil. Eu sempre digo, eu vou para uma entrevista, eu vou com medo para uma entrevista. Já fiz mais de 4.500 e poucas entrevistas na minha vida, eu vou com medo, eu vou com receio, eu nunca vou boçal e soberano. Por quê? Porque eu sou um ser humano como ele, eu também posso cometer erro. E o maior medo é cometer um erro e prejudicar uma pessoa. Né? Então eu vou com medo de fato. Às vezes eu falo na minha própria entrevista. Eu olho pro cara, você acha que eu tô super tranquilo aqui? Você acha que eu tô? Não, eu não tô. Eu tô com receio aqui, é que eu consigo controlar muito bem. Ou você que não está conseguindo me ler direito, mas eu tô nervoso, eu tô preocupado. Não é fácil fazer a entrevista, porque enquanto eu percebo que a pessoa não está acreditando em mim, eu falo, esse cara acha que eu tô querendo sacanear ele. Eu não quero sacanear você, eu não quero te prejudicar, mas você tem que confiar em mim. Então, para mim, não é fácil. Nunca vai ser. Agora, eu já vi em vários lugares, vários caras em congressos aí, várias pessoas que fazem entrevista, os caras sobem naquele famoso pedestal da ética, se acham um fodão e não tem medo nenhum. E esses caras aqui erram. Caio, manda ver. Não, é isso tudo, né? A primeira palavrinha que vem na minha cabeça é a responsabilidade. Realmente, sobre essa vida que está lá do outro lado, sobre esse cargo, sobre a continuidade. Na verdade, debaixo dessa vida tem mais umas 4, 5 vidas. Exatamente. Né? Então são duas pessoas ali para poder realmente pensar junto sobre aquele caso, né? Discutir ali os sinais que aparecem e muitas vezes sim, dividir essas funções, porque um tem ali a função de ficar realmente muito mais perguntando. Claro que ele analisa os sinais do corpo, mas ele precisa conduzir aquela entrevista em tempo real, sim, com base no que a pessoa está falando, com base no que ele está lendo e fazer a próxima pergunta. Você está no olho ali, você capta alguma coisa periférica, mas você não está olhando o pé, a mão, as que você não consegue ver. Não, mas está mais macro ou mais micro quando você está de frente a frente? Assim? Você acha que dá para pegar mais micro ou macro? Ambas. A questão de macro e micro é bacana a gente retomar depois, mas tem entrevista, por exemplo, que não vai aparecer microexpressão. Esse é um ponto bacana para a gente falar depois, que a microexpressão tem... E é possível isso? Não aparecer? É possível, claro que é.